Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil e quero trazer um estudo da Palavra de Deus nessa live. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero trazer para vocês o capítulo número 7 do livro do Êxodo. Então, confira comigo, abram as suas Bíblias, Êxodo capítulo de número 7, é a palavra de Deus para esta noite. Nós lemos ontem, estivemos na live ontem, falando sobre o capítulo de número 6 do livro do Êxodo, a qual o povo de Israel estava desanimado, o povo de Israel estava triste porque Moisés acabara de chegar e ele trouxera uma notícia de que Deus, o Deus de Israel, havia encontrado o seu povo e, encontrando o povo agora, ele ordenava a Faraó que mandasse o povo, então, adorá-lo lá no deserto por 3 dias. Mas Faraó não conhecia Deus. Faraó, então, fala: quem é este Deus para que eu possa libertar o povo? Voltem para suas cargas, voltem ali para a fornalha para fazerem tijolos, e vocês vão fazer a mesma quantidade que fizeram anteontem e que fizeram ontem também, sem que nós viemos dar palhas para vocês fazerem. Nós sabemos que o povo de Israel, no Egito, construiu cidades, construíram pirâmides que estão lá até hoje, e também nos campos trabalharam com trabalhos forçados. Deus abençoe Elaine, você e toda a sua casa. E hoje, então, nós vemos que terminamos o capítulo 6, ontem, falando sobre o desânimo do povo e também um pouco do questionamento de Moisés. Eu vou ler, então, só os 2 últimos versículos do capítulo 6, para entrarmos propriamente dito no capítulo de número 7 do livro do Êxodo. Mantenham as suas Bíblias abertas para que Deus possa falar com vocês. Capítulo 6, versículo de número 26 e 27. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Assim terminamos o capítulo 6 ontem, e vamos então ver que Deus, sempre quando nós estamos desanimados, passando por provas, passando por problemas, Deus então, ele vai nos socorrer. Deus vai entrar então com providência sobre a nossa vida. E nós vamos começar exatamente desta forma o capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7, como sempre fazemos. Quero cumprimentar mais uma vez minha querida Genilda, nossa filha que estava aqui conosco até ainda há pouco. Meu querido Cleiton Muniz, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Nossa amada Silvandira, Deus abençoe também Silvandira, também meu querido Valtenberg Lima de Melo, meu amigo da antiguidade, né, Valtenberg? E meu querido filho diácono Cláudio Carvalho Silva, Deus abençoe a todos vocês que já estão conosco. Nós vamos então entrar no capítulo 7, aonde o Senhor Deus, ele vai estar animando o coração de Moisés, o coração de Arão, para poderem falar ao povo, para poderem retornar a Faraó, para mostrar então a Faraó quem era Deus, já que Faraó disse: quem é Deus? Eu não conheço esse Deus, como é que eu posso libertar o povo? Capítulo 7, versículo 1
capítulo 1 até o versículo 7, tá? Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Nós vamos ver aqui alguns fatores importantes, algumas coisas que servem para que nós possamos usar na nossa caminhada cristã, ao evangelizar, ao ministrar a palavra. Os detalhes, são muito importantes na palavra de Deus. Nós vemos, versículo 1, disse então o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Por quê? Porque assim acontecia e assim ainda acontece. Deus, quando quer falar com um homem, Deus, quando quer falar com a sua nação ou com uma outra nação, Deus então fala do céu, um profeta recebe esta mensagem embaixo, e então ele transmite para que aquela nação, para que aquele povo receba a palavra. Já o sacerdote era o contrário. O sacerdote, a função do sacerdote é receber a petição do povo e levar essa petição para Deus. Então o povo falava aos sacerdotes e os sacerdotes falavam a Deus. Deus então falava aos profetas e os profetas transferiam essas palavras, estas ordenanças para Deus. Amém? Então, acontecia exatamente assim. O profeta era para ouvir a voz de Deus e transmitir aos homens e às nações. E o sacerdote era para ouvir a voz do povo e transferir então para Deus, para que Deus respondesse. Ele poderia responder ao próprio sacerdote, mas na maioria das vezes Deus respondia aos profetas, para que eles falassem então ao povo. Então, Deus diz aqui que Moisés seria posto por Deus, quer dizer, ele teria a palavra, e ele falaria essa palavra para Arão, e Arão iria transmitir então para Faraó e para o povo. Então, por isso Deus falou aqui que colocaria Moisés como Deus e seu irmão como profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar a Arão, teu irmão, e falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, versículo 3, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus sempre fala o que vai acontecer, para que não houvesse um desânimo total. Assim também, você já viu, quando nós estamos passando por uma luta e nós buscamos a Deus. Se você não buscar a Deus e eu também, nós vamos continuar sempre sem respostas. Mas no momento de adversidade, no momento de luta, se vocês buscarem a Deus e eu também, com toda certeza Deus vai usar algum profeta, ou vai usar ele falando ali a palavra, ou numa pregação. Então sempre nós teremos uma resposta de Deus quando estivermos desanimados, quando estivermos passando por luta, quando as respostas forem desfavoráveis a mim,
a minha casa, a tua casa também, a nossa saúde. Então, Deus sempre está disposto, está pronto para falar com o homem. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Desde o início, é um Deus que passava pelo jardim do Éden ao cair da tarde para falar com Adão, para falar com Eva, para ver como estavam, embora ele soubesse como estavam as coisas, mas Deus fazia questão de falar com Adão. Deus faz questão de falar comigo e com você também. Então ele diz aqui que ele, porém, o próprio Deus, iria endurecer o coração de Faraó para que Deus fosse conhecido. Ninguém deixaria sair alguém se não soubesse da autoridade de quem estava mandando. Então era necessário que Deus fizesse alguns sinais no Egito para que Faraó, para que o seu povo e as nações circunvizinhas ouvissem falar. Você vai ver em toda a trajetória que quando Israel, já liberto do Egito, ele está no meio do deserto, os povos ouviram falar que Deus abrira o Mar Vermelho e que todo o exército de Faraó pereceu, que os primogênitos haviam morrido, que houve praga no Egito. Então, todos os povos ficaram sabendo que este Deus era o Deus de Israel. Então, quando eu e você nos colocamos na presença de Deus, também os povos vão saber, as pessoas que estão ao nosso redor vão saber quem o Deus que você serve. Eu me lembro uma vez, eu dou muito assim exemplos da minha vida, não para enaltecer a mim, mas para enaltecer a Deus. Eu me lembro, eu trabalhava numa loja, já falei várias vezes para aqueles que estão ouvindo e assistindo às lives, eu trabalhava numa loja como locutor nessa loja, e haviam muitos funcionários e muitas pessoas entravam para comprar, já que era uma loja que vendia artigos de cama, mesa e banho. E uma moça, uma senhora, entrava e ela colocava apelido em cada pessoa que estava trabalhando naquele lugar. E uma pessoa chegou, até o Antônio mesmo, o irmão Antônio, que assiste de vez em quando às lives, eles perguntaram, e ele, qual é o apelido dele? Eu não estava vendo, eu estava longe dessa senhora. Então, ela desviada do Evangelho, hein? Ela estava desviada há alguns anos do Evangelho, e eles perguntaram, e o locutor, qual é o apelido dele? E ela olhou para o meu lado, eu não estava vendo, ela olhou e disse assim, esse aí não se pode colocar apelido não. E eles ficaram, por que não pode? Eu falei, não pode colocar apelido nesse moço, não. E eu continuei trabalhando, não sabia até que veio, não me lembro se o Antônio ou se foi uma outra pessoa e vieram assim e disseram, não, foi o Márcio. E o Márcio falou assim, seu Alberto, aconteceu uma coisa interessante. Eu falei, o que foi, querido? Ele disse assim, ó, sabe a fulana que vem sempre aqui? Ela ia sempre na loja. Eu falei, sei, ela está ali na frente. Ele falou, então, nós perguntamos a ela pelo apelido de todo mundo na hora. Ela arrumava um apelido para cada pessoa. E nós perguntamos a ela, e o locutor, qual o apelido do locutor? Ela disse assim, este aí não se pode colocar apelido algum. E eles perguntaram por quê? Ela falou, eu não sei por quê, mas não pode colocar apelido nele. Eles foram pegar essa senhora, trouxeram ela até a mim e falaram, pastor Alberto, aqui está ela. Ela disse que não pode colocar apelido no Senhor. E eu disse para ela que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ela falou, por isso que não se pode colocar apelido nele. Ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus, então não se pode colocar. Então o povo teve um testemunho ao redor de que Deus ali não te deixa ser humilhado, de que quando você se coloca na posição, Deus te honra. Então ela não conseguiu olhar para mim e chegar e falar, o teu apelido é tal, e nem falou para eles. Eu fiquei sabendo porque eles me contaram sobre essa situação. Então, voltando aqui para a palavra, Deus fala, porém, que iria endurecer o coração de Faraó, para que Faraó conhecesse a partir de então quem era o Deus a qual Israel servia. Versículo de número 4 do capítulo 7 do livro do Êxodo. Eu peço sempre
que vocês mantenham aberta as Bíblias de vocês, para que vocês confiram se é desta forma mesmo que está sendo ministrada, se é o que está escrito. Por quê? Porque muitas vezes se pregam heresias, se ensinam heresias e a gente não confere essa palavra, não sabe, como aconteceu essa semana agora. Pastora Luciane, a princesa, estava conversando com uma jovem, essa jovem com 2 filhos já, e conversando com ela, ela disse, estava namorando um homem casado, e este homem casado é evangélico, ou diz ser evangélico, faz parte do ministério da igreja, que ela também está, a esposa deste homem também está, e o pastor da igreja falou para ela ter paciência, ter calma, porque ele vai largar a esposa para poder casar com essa moça. Gente, que absurdo é esse? Como é que nós podemos ver um pastor dar um conselho para quem está no adultério, quanto o diácono que estava no altar, quanto essa moça, e indo a família para a igreja, o pastor mandar a moça aguardar, porque com certeza chegaria o tempo que ele ia abandonar a esposa e ficar com ela. Gente, isso não é coisa de Deus, isso não é lógico. Então, nós temos que saber quem é o Deus que nós servimos. E Deus queria se apresentar para Faraó com sinais, com prodígios. Então, versículo de número 4. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Nós vamos constatar que cada praga, cada sinal que Deus fez no Egito, era sobre uma coisa que eles constituíram como Deus. As pragas das rãs para os egípcios eram como se fosse Deus. Até piolho, como vemos na Índia, ratos, tendo ali então uma função de Deus, bois, né? Nós vemos que nesses países adoram animais. Então cada praga que foi sobre o Egito foi então juízo não só sobre o Egito, mas também sobre aquilo que eles levantavam como se fosse Deus. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Imagine, eles já tinham ido ali falar com Faraó, e Faraó dera uma resposta malcriada. Faraó havia então colocado uma carga muito pesada sobre os filhos de Israel, depois que Moisés chegou dizendo que Deus havia encontrado. Agora Moisés tem que voltar com Arão para falar mais uma vez diante de Faraó. Mas a Bíblia diz que eles fizeram exatamente como Deus falou. O importante é que você, em momento de escassez, em momentos de dificuldades, você não tome atitude precipitada. Você não venha tomar atitude que mais tarde venha se arrepender. Faça exatamente como Deus mandou. Ah, pastor, Deus não fala comigo há algum tempo. Se Deus não fala com você há algum tempo, se Deus não fala comigo há algum tempo, são por 2 motivos. Porque eu não leio a palavra dele, porque é ele falando comigo. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus para você meditar, Deus vai falar com você. Deus vai te direcionar. E todas as vezes que você orar, Deus vai te responder também. Então, Deus não fala mais comigo. Deus fala sim. É que eu não ouço, é que eu não presto atenção. Então, versículo 6 diz: então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Aqui nós vamos ver, por isso que eu digo que é bom conhecermos os detalhes. A idade aqui de Moisés era 80 anos. A idade de Arão, 83, ele era mais velho do que Moisés. Miriam ainda era mais velha do que os dois. Então, quando começaram a matança das crianças, já havia então aquele tempo em que as 2 parteiras, Sifrá e Puá,
a qual Faraó havia mandado que matassem todos os meninos que nascessem das hebreias, e elas não cumpriram o mandato de Faraó, porque elas falaram: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes, elas são valentes. Quando a gente chega lá para fazer o parto, olha, já nasceu a criança, elas já estão dando de mamar. As nossas aqui não, essas aqui ficam toda mole. Então a mulher de Deus não pode ser mole, não. O servo de Deus não pode ser mole, não. Não pode se entregar diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer coisa que surge de tropeço. Tem crentes que são crentes circunstanciais. Pastor Alberto, o que é um crente circunstancial? É que quando tudo está indo bem, na casa, no trabalho, na saúde, testemunha, glorifica a Deus, mas quando vem a primeira dificuldade, este mesmo crente, esta mesma pessoa vai estar murmurando, vai estar se lamentando e você não vê mais um sorriso. Agora, o crente que é firme, que é perseverante, na alegria ou na dor, ele é o mesmo crente, ele é a mesma pessoa, e isto agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos aqui que Arão era mais velho que Moisés 3 anos, porque ele nasceu no tempo, ainda que podiam nascer os meninos, e foi poupado ali pelas parteiras. Miriam ainda é um pouco mais velha, mas depois, então, nasce Moisés no tempo em que não podia mais, todas as crianças eram lançadas no rio Nilo para que morressem, para que não se multiplicassem a semente, os homens, então, de Israel. Vamos, então, continuar a leitura, versículo 8 do capítulo 7 do livro do Êxodo. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Aquele milagre que Deus tinha feito lá no deserto, né? Quando estava lá em Midian, quando Moisés ainda estava duvidando, né? Desconfiando de que Deus era aquele que apareceu a ele. Então ele fala para Arão para pegar a vara dele. Quando ali Faraó desconfiar, questionar, lança a vara dele e ela vai se transformar em serpente, como aconteceu com você. Vamos ver então o que vai acontecer. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Aqui você vai ver uma coisa muito importante, porque tem muitos crentes indo de um lado para o outro atrás de sinais. Até um certo ponto, esses magos de Faraó, eles conseguiram fazer também aquilo que fazia Arão com a sua vara, aquilo que Moisés mandava. Até vai vir outro sinal e eles vão conseguir fazer também. Então, nem tudo você tem que provar os espíritos, nem todo espírito é espírito de Deus. Lembra daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação? E esta mulher seguia Paulo pelo caminho que ele passava, dizendo: esses aí são servos de Deus. Aquela mulher tinha um espírito, ali então, pitonisa, uma cobra, que adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Então, existe realmente esse espírito que pode ir até onde Deus permite que ele vá. Aí as pessoas vão procurar espíritas, vão procurar situações e chegam lá e falou da minha vida, falou de meu filho, o que está acontecendo, até um espaço em que Deus permita, eles conseguem fazer. E muitas pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja, porque não é o Espírito de Deus que está naquele lugar, e acontece porque a palavra vai dizer que Satanás se pode transformar em anjo de luz. Não só ele, mas os seus ministros também. Então, muitos sinais já estão acontecendo,
muitos sinais ainda irão acontecer que não serão pelas mãos de Deus, nem pelas mãos dos seus servos, mas serão pessoa transvestida de pastores, transvestidos de crente. Eu me lembro também uma outra feita, uma situação, pastor Elson Rodrigues, é um grande pastor, um homem de Deus, um homem que Deus usa ele em muitos milagres, em muitas coisas grandes que Deus usa. E o pastor Elson Rodrigues foi pregar numa igreja grande, e enquanto ele estava esperando a hora de pregar, um presbítero da igreja, na hora de cantar ali esses corinhos, né, de fogo, eu sou pentecostal, eu gosto, mas eu não gosto do exagero que acontece, né? Então ele falou que um presbítero, ele se deitou no chão e veio arrastando como se fosse uma serpente no chão. E o pastor Elcio chamou o pastor da igreja, que estava do lado dele, e disse assim: pastor, esse presbítero está endemoniado. Que isso aí é Espírito de Deus, ele sempre faz isso em todos os cultos, e você que não está com a visão, porque ele não era daquele ministério, o pastor Elcio. E o pastor Elcio então deixou passar, e quando terminou todos os cultos que o pastor Elcio vai pregar, os dirigentes de igreja no final entregam a ele para que ele ore por toda a igreja. Pastor Elson orou, aquele homem caiu endemoniado no chão, porque aquilo não era Espírito de Deus. Então, muitas coisas estão acontecendo e irão acontecer ainda, sem que seja Deus, e as pessoas recebem profecias que não são de Deus, recebem palavras, confundem as suas vidas, turbam o coração, porque não conhece a palavra. Porque se eu conhecer palavra e você conhecer a palavra, vão falar o que quiser falar e eu não vou acreditar naquilo que se fala. Eu me lembro uma vez, eu fui com a pastora Luciane, com a princesa, num grande ministério também. Nós fomos numa vigília também do ministério muito grande. Só que no meio daquela vigília, eu e a princesa não sentimos a presença de Deus. Nós vimos pessoas muito bem arrumadas, as mulheres, olha, pareciam princesas de tão arrumada que estavam, os homens também. E nós sentamos, uma igreja enorme para mais de 1000 pessoas, e nós sentamos ali, ficamos até 11 alguma coisa, e ficamos vendo tudo aquilo acontecer. Eu olhei para a pastora Luciane, ela olhou para mim, e eu disse assim: você sente a mesma coisa que eu? Ela disse: sinto. Então eu falei: então me dá tua mão. Levantamos dali, viemos embora, não tínhamos carros, fomos andando, e viemos embora, encontramos uma outra igreja aberta que também tinha vigília. E nós entramos, era uma mini vigília nessa outra, nós entramos em Vaz Lobo e ficamos ali. E quando terminou o culto, eu estava saindo já com a pastora, e o pastor que tinha acabado de pregar me chamou: moço, espera um minutinho aí. E eu tinha ouvido algumas coisas que não tinham sido muito favoráveis naquele culto, não para mim, mas para o evangelho. Então eu fui saindo, ele gritou de novo: espera um pouquinho. Aí eu esperei, ele veio correndo até mim, e eu não era nem diácono ainda. Ele disse assim: olha, moço, Deus manda te dizer isto. Deus tem um chamado pastoral para a sua vida, para que você apacente o seu rebanho. Aí eu falei: amém. A partir de então, ele começou a falar algumas coisas que eu peguei a mão da pastora Luciane e falei: me perdoe, eu estou com pressa. Ele disse assim: ó, mas não fuja desse chamado, não se esconda desse chamado. Deus não ia falar isso porque eu não queria ser pastor, não é que eu não quisesse, eu não estava interessado em ser antes do tempo. Então ele começou a falar: não, mas tu não esconde. Eu não estava me escondendo de coisa alguma, né? Eu estava fazendo a obra de Deus como eu gosto de fazer. Então eu vi que aquela ali já era parte do homem falando, não era parte de Deus. Então tome muito cuidado com palavras que se recebe, porque turbam o coração, mudam a história de uma família, muda a história de obreiros que serviam bem, mas por ouvir profetadas podem perder a direção. Voltemos então aqui para a palavra de Deus. Então Deus vai dizer aqui para Moisés, né?
E também para Arão, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, então toma a vara e lança diante de faraó, e ela se tornará em serpente. E eles fizeram assim. Mas faraó também chamou ali Jades e Jambres, que eram os dois maiores magos que tinha no Egito, né? Quando você ouvir falar de Jades e Jambres, você vai ver então que eram esses dois que fizeram isso. Então, eles lançam também suas varas e elas vão se tornar também em serpentes. Então vamos ver o que aconteceu. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Deus ali ainda mostrou a sua supremacia, né? Ainda mostrou ali o seu poder, mostrou ali que ainda que as varas dele estivessem viradas serpentes, a vara de Arão então engoliu as outras duas varas. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixar ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão ao rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Aqui Deus vai falar do segundo sinal, a qual Moisés, com aquela mesma vara que estava na mão de Arão, iria fazer. Quando chegasse diante do rio, ia falar para que Faraó deixasse o povo, e faria este sinal, aonde as águas tornariam-se em sangue, os peixes morreriam, e iam causar náusea em todo o povo. Vamos ver então. E disse mais o Senhor a Moisés: diz Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. É sempre importante você fazer assim como o Senhor tem te mandado, assim como Ele tem falado para você fazer. Não faça nada por tua conta ou porque alguém mandou fazer, faça assim como o Senhor tem ordenado. Levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, olha só, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Até aqui, para Faraó e para os magos, era algum espírito que estava sobre Moisés e sobre Arão para poderem fazer encantamentos. Até aqui, para eles, era encantamento também. Então, um encantamento de lá com o encantamento de cá, para ver qual dos dois venceriam através dos seus encantamentos, né? Por isso, Faraó endureceu o coração e não deixou que o povo fosse como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água dos rios. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Nós terminamos aqui o capítulo de número 8, vamos entrar no capítulo 8, aonde virá a praga das rãs. As rãs representavam também deuses do Egito.
Então Deus vai aproveitar isso para um castigo sobre os deuses do Egito e também sobre eles. Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares a deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas de teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a face da terra. Aqui nós vemos 3 sinais que eles conseguem tentar imitar a Deus com seus encantamentos. O primeiro nós vemos ali do bastão, o cajado de Arão, que se tornou em serpente, mas as deles também se tornaram, e o bastão ali, o cajado de Arão, engoliu as 2 serpentes, que eram os cajados, eles ficaram sem cajado, né? Arão ficou com cajado e eles ficaram sem cajado. Segundo sinal, nós vemos as águas do rio que se tornaram em sangue, mas Jades e Jambres conseguiram fazer também o mesmo sinal e Faraó endureceu o coração. Agora vem a praga das rãs, que vão entrar na casa de todos os egípcios, no palácio de Faraó, e ali então também eles conseguem fazer o mesmo com seus encantamentos. Mas a partir de então, a situação vai mudar. Deus permitiu uma pequena competição. Uma vez eu vi um pregador desses famosíssimos, né? Até hoje em dia também é político, e eu ouvi ele pregando. Depois que eu vi aquela palavra que ele pregou, nunca mais eu quis ouvir a pregação deste homem, porque você não conhece palavra, não conhece Deus, você recebe tudo que te fala. Assim também acontece com pessoas que vão procurar advogados para algumas questões, principalmente trabalhistas, né? Esses advogados conhecem tudo de leis, então eles conseguem, alguns, né, mal intencionados, enganar. Ele fala: você tem que assinar essa petição, você tem que assinar isto, aquilo, a pessoa assina, e eles acabam então roubando, defraudando essas pessoas por não conhecerem leis. Não são obrigados a conhecer leis, mas eu e você deveríamos ser obrigados a conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Os muçulmanos obrigam as crianças com 12 anos, já sabem de cor o Alcorão. Eles são obrigados a decorar o Alcorão. Nós não somos obrigados, mas deveríamos ser, porque assim eu saberia mais, você saberia mais. Como não somos obrigados, nós não pegamos na palavra para ler. Bebe um pouquinho d'água por causa da garganta. Deus abençoe vocês. Então as crianças muçulmanas, elas vão decorar e vão falar de cor perante ali os seus pais, perante as autoridades, são obrigadas a fazer. Como nós não conhecemos palavra, nós vamos aceitar essas coisas. Então esse pregador, ele estava falando que na guerra entre Deus e Satanás estava 1 a 1. E ele explicou, e eu via na fita dele, no vídeo dele, porque eu estava trabalhando nessa loja e tinha esses camelôs que vendiam, né, essas fitas piratas, DVDs piratas ali. Então de dentro da loja eu conseguia ouvir. E ele estava dizendo: olha, 1-0 para Deus quando Deus lançou Satanás lá do céu para a terra. 1-1 quando Satanás levou Jesus para a cruz. Aonde que o inferno, aonde que Satanás vai fazer um ponto sequer sobre Deus?
Tá milhares e milhares a zero, nunca ele vai conseguir se levantar contra Deus. A forma que Satanás tem de se levantar para poder trazer alguma tristeza no coração de Deus é quando eu e você deixamos cair por Satanás. Caímos nas armadilhas de Satanás. A única forma de trazer alguma coisa que magoe o coração de Deus é quando uma alma se perde. E Satanás, sabendo disso, ele tenta ceifar. Então esse pregador estava dizendo que estava 1-1. Agora no arrebatamento da igreja, Deus vai virar o jogo e vai ficar 2-1. Gente, que absurdo! Nunca mais eu quis ouvir uma pregação sequer deste pregador, que é muito famoso, vai para Camboriú, vai para tanto lugar. E depois eu falei, isso aí não é de Deus, isso não pode ser de Deus. E o povo na fita glorificava a Deus, dava glória. E eu ouvi também um outro pregador, esse eu conheci, porque era da mesma igreja que eu. Ele estava reclamando que foi pregar também num grande ministério, uma igreja lotada. E chegando naquela igreja não havia reverência. O povo continuava falando na hora da pregação, o povo continuava fazendo algazarras, não estava nem aí para a palavra. E ele então se irritou com aquilo. Ele falou assim, e a nossa igreja também estava cheia. E ele disse assim, olha, vou falar para vocês, eu vou parar de pregar, porque se vocês não respeitam a Deus, respeitem pelo menos o pregador que veio de longe. Olha, quando ele falou isso, a igreja glorificou a Deus, exaltou a Deus, e eu disse, misericórdia, Senhor. Como é que uma pessoa pode se colocar acima de Deus? Se vocês não respeitam a Deus, respeitem pelo menos o pregador que veio de longe. Quem é o pregador para se comparar com Deus? Eu poderia dizer ali assim, gente, o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. Não precisem dar atenção para mim, mas deem atenção para a palavra. Então, por nós não conhecermos a palavra de Deus, por nós não termos esse enquadramento, esse entrosamento com a palavra de Deus, nós somos levados aí por todos os ventos de doutrina. A palavra que Paulo, a palavra que Pedro disseram, chamaram isto de ventos de doutrina, porque veio o tempo do dente de ouro, lembra? As Assembleias de Deus, né, os pentecostais, então aparecia um dente de ouro, todo mundo ficou maravilhado com o dente de ouro. Outros ficaram maravilhados com o cabelo que saía ouro também. Outros ficaram maravilhados com o azeite que descia do cabelo. Gente, um absurdo. Para distrair o povo de Deus, se inventam tanta coisa, se colocam tanta coisa, e por falta de entendimento o meu povo perece. Por falta de conhecimento, o povo perece. Se pregar uma palavra séria, uma palavra reta, a palavra de Deus, o povo vai sair de cara feia, porque não querem aprender a palavra, eles querem ouvir alguma coisa que massageie o ego, alguma coisa que reacenda a vaidade. É verdade, eu me lembro, na igreja em que eu estava também, e uma consagração que enchia, a irmã, a dirigente, ela falava para todos que estavam ali. Agora chegou aquele momento em que vocês vão levantar cada um para fazer o pedido do carro que vocês querem. Vocês não vão pedir um Fusca, vocês não vão pedir um Chevette, não vão pedir uma Brasília. Coloca aí o que você quer um carro com ar-condicionado, que é aquilo. E levantavam-se todas as pessoas, olha, uma igreja lotada. Cada pessoa levantava, uma falava, a outra sentava, e era 1 hora de pessoas falando aqui, ó, o meu carro tem que ser com um rádio, com DVD, com mais não sei o quê, o meu carro tem que ser acolchoado, o meu carro tem que ser com um visor não sei de quê. Gente, aonde que Deus vai estar num culto aonde você pare 1 hora para dizer desejos do homem? Ela falando, não pede besteira não, pede carro importado. E eu vi aquilo acontecer e eu ficava incomodado. Eu falei, meu Deus do céu, o povo perdeu a direção, o povo não sabe
o que é a palavra de Deus. Hoje em dia, poucos ministérios, poucos pregadores estão pregando a palavra, dizendo que Jesus Cristo está voltando, a palavra dizendo que precisa de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos voltar aqui para a palavra e vamos dar continuidade. Então, o Senhor disse, então, para que se fizesse aqueles milagres. Mas os magos, capítulo 8, versículo 7 do Êxodo. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo para que santifiquem ao Senhor. Eles puderam fazer vir mais rãs, porque já tinham vindo muitas rãs. Mas tirar as rãs eles não conseguiram. Faraó então teve que se dobrar um pouquinho mais para pedir a Moisés e Arão para que rogasse ao Senhor que tirasse as rãs, porque estavam na amassadeira. A amassadeira é o quê? Onde fazia pão. Estavam nas mesas, estavam no leito. Já pensou? Está cheio de rã em cima de uma cama. Então era rã para tudo quanto era lado. Então ele teve que falar. Os magos deles fizeram vir mais rã, mas tirar dali só mesmo a mão de Deus. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Até aqui, 3 sinais eles puderam fazer, iguais àqueles que Moisés e Arão estavam fazendo. Mas já retirar as rãs, eles não conseguiram fazer. Então eles vão clamar e Moisés fala: quando é que tu vai liberar o povo? É amanhã? Aí ele fala: amanhã, se as rãs saírem daqui, então vai estar tudo certo, vocês vão sair para adorar. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui, então, nós vamos entrar no período de oração. Nós paramos no capítulo 8, no versículo 15. Amanhã, querendo bom Deus, nós estaremos, então, com o capítulo 8, versículo 16, que vai falar sobre a praga dos piolhos. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos apresentar as nossas vidas em oração, nós vamos estar orando, então, pela vida e toda a família da nossa aqui da Rosane, vamos orar pela nossa missionária Lia Caldas e família, vamos estar orando também pela nossa querida Thelma Fonseca e família, vamos orar também, colocando nas mãos do Senhor a vida da nossa querida Elaine Alves e família, nossa missionária Genilda e família. Vamos estar apresentando, então, meu querido Cláudio Carvalho, a Monique, o Waltenberg, o Cleiton Muniz, a Silvandira, toda a sua parentela. Vamos, então, aproveitar para falarmos com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como da terra, Senhor, dá clareza, Pai, ao nosso coração, para que nós venhamos discernir a Tua palavra, para que nós venhamos entender a Tua palavra, para que não sejamos levados, meu Pai, por todos os ventos de doutrina, todas as invenções do coração dos homens, Pai, que tem vindo, meu Pai amado, sobre a igreja, Senhor. Não deixa que o povo, Pai, venha cair, meu Pai, em arapucas, como se fossem, Pai amado, Senhor, pássaros, em armadilhas, em laços de passarinheiro.
Dá, meu Pai amado Senhor, força de vontade, entendimento para que venhamos entender a Tua palavra e viver pela Tua palavra. Senhor, eu quero colocar perante a Ti a vida, meu Pai amado, da Elaine Alves. Pai, abençoa a Tua ungida, abençoa a Tua serva, Pai. Toma em tuas mãos Sebastiana, dá saúde, guarda, livra de todo mal. Toma a vida do Zé Carlos, meu pai, do seu pai. Converta o coração deles a ti, meu pai. Trabalha, traga, meu pai, para a tua casa, para que caminhe junto com a tua serva Elaine. Toma Giovana, meu pai, liberta, salva, faça uma obra na vida da Gabi. Prepara o futuro da Gabi na tua presença. Toma em tuas mãos, pai, o André. Toma sua filha, toma Cláudia, liberta, salva. Toma também, Senhor, te peço, a missionária Genilda Oliveira, Pai. Abençoa a saúde da tua serva, toca do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda, meu Pai, toda enfermidade, todo mal que tem tentado alojar, se estabelecer na saúde da tua serva. Liberta Ana Beatriz, Pai, liberta o Tiago, liberta o Jorge, liberta o David, a Adriana, a filha, o filho, liberta a mãe da Genilda, Pai, as suas irmãs, o seu irmão, liberta os sobrinhos, toda a parentela, a vida espiritual, todas as áreas da vida da Genilda eu coloco perante a Ti. Abençoa também, meu Pai, a tua serva Thelma Fonseca, Senhor. Visita a Thelminha, cura a tua serva, Pai. Repreenda toda enfermidade, todo mal. Toma em tuas mãos, meu Pai, sua mãe. Liberta, salva, toma, Pai amado, o seu padrasto, Pai amado, faça uma obra na vida dele, cura do câncer, Pai, liberta este homem para que conheça só a Ti como Senhor, liberta, Pai, a irmã da Thelma, o irmão, salva, toma os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, toda a casa, toda a parentela, a vida espiritual, a saúde da Thelma, Pai. Toma também, Senhor, o Cleito Muniz, visita ele, a esposa, os filhos, meu Pai, o seu ministério, o seu chamado, a sua casa, o seu trabalho. Ajuda o Cleito, Pai. Toma também o entrego, Pai, a Silvandira dos Santos, os seus filhos, Pai, visita cada um. Meu Pai, toma em tuas mãos a Jaque naquele hospital. Faça um grande mover na vida da tua serva, Pai. Opera o teu milagre em toda a parentela da Silvandira, meu Pai. Toma também o Waltenberg Lima de Melo, Pai. Abençoa o teu servo, guarda ele, livra ele. Toma a esposa, toma os filhos, toma o seu trabalho. Toma em tuas mãos o seu irmão, meu Pai, visita, trabalha. Toma o Cláudio Carvalho da Silva, Pai. A vida do teu ungido, a saúde dele, toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, e repreenda, meu Pai, toda a normalidade na saúde, Pai, do Cláudio. Toma Monique, meu Pai, abençoa, Pai amado, Senhor, aquela gravidez, a gestação. Toma em tuas mãos, Pai, o Ian Lucas, meu Pai. Toma em tuas mãos a vida do Joãozinho. Toma, Pai amado, Senhor, o Eric, o Tiago. Toma a Dona Vilma, o Pablo. Toma em tuas mãos, meu Pai, Jaciro, o Mário, toda a parentela, as finanças, a saúde, a casa. Prepara tudo para que essa criança, Pai, não falte nada, mas que teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, o trabalho da tua serva Monique. Abençoa o trabalho do Cláudio, ser com eles. Pai, eu coloco perante a Ti a tua serva Lia Caldas, meu Pai, com toda a sua parentela, suas netas, a sua família. Visita, Pai. Ó Deus, eu entrego em tuas mãos o ministério da tua serva. Toma também a diaconisa Célia Regina. Meu Pai, hoje o aniversário, Pai amado, da sua netinha Giovana. Abençoa, meu Pai, esta criança, a sua irmã. Pai, faça uma obra na vida da mãe, a filha da Célia, o filho. Liberta Alberto, trata com esta família, meu Pai. Ó Deus, entra com teu poder, o teu agir. Abençoa, Pai amado, a netinha da tua serva, Pai. Aquilo que a Célia, Pai, talvez não possa dar,
que tu venhas fazer na vida desta criança, Pai. Te entrega em tuas mãos também, ó Deus Santo, Deus amado, a vida, meu Pai, que é do tio Paulo. Visita o tio Paulo, meu Pai querido Senhor, abençoa o teu servo, abençoa, meu Pai querido Senhor, a casa dele, meu Pai, a saúde dele. Entra com o teu poder e o teu agir, manifesta a tua glória na vida, meu Pai, do tio Paulo, meu Pai querido. Toma em tuas mãos a Sara Gonçalves, toma em tuas mãos os seus avós, meu Pai. Vai fazendo o teu mover, o teu agir, repreenda todo e qualquer mal. Abençoa, Pai, eu te peço, Senhor da glória, a vida da Rosane, Pai, seus filhos, a sua parentela. Abençoa, Pai Santo, Pai querido, te peço, a cada um que tem nos pedido oração neste dia. Toma em tuas mãos a tua serva Edna Maria, a saúde da tua filha, a casa, a família, a autoescola Lipe, Pai. Prospera, tira de toda dificuldade financeira, Pai. Vai trabalhando, traga Edilane de volta à tua casa, liberta o Viana, a sua mãe, os seus irmãos, o seu filho. Toma o Felipe, toma a Jade, toma a Lívia, traga de volta essa família para a tua casa. Alegra o coração da tua serva Edna, Pai. Liberta o Niltinho, liberta o Alain. Toma, Pai, Jaqueline, toma a Kelly, dá saúde a Kelly. Toma o Juan, toma o Pedrinho, Pai. Toda, Pai, família Laureana, entregamos em tuas mãos. Pai amado, Senhor, a autoescola Lipe, meu Pai. Vai abençoando, vai cortando todo laço. Toma, Pai, a Cristina, a Alexandre, em tuas mãos também. Abençoa, entra com teu poder. Abençoa, Pai, eu te peço, Senhor, a vida de cada irmã, cada irmão que estão conosco nessa noite, meu Pai. Abençoa, guarda, livra, meu Pai, corta todo laço, meu Pai querido. Toma toda a minha família, a minha parentela, a parentela de Luciane, o nosso casamento. Abençoa a minha princesa, meu Pai, abençoa os nossos filhos. Visita a Larissa, meu Pai amado, entra com teu poder, o teu agir. Visita o Ângelo, Pai, a Milena. Toma o Hugo, toma a Lorena, meu Pai amado, toma seu Sidney, toma a Rosângela, toda a família Brandão. Colocamos em tuas mãos, guarda, livra de todo mal. Toma Jennifer, Pai amado, Senhor, toda a nossa parentela. Toma, Pai, eu te peço em tuas mãos a vida da diaconisa Lucia, a saúde da Lucia, meu Pai. Abençoa a tua serva, sê com ela guardando, livrando. Toma Edilson, Pai, as decisões que eles têm que tomar, da força, da coragem, Pai, e opera o teu milagre na vida do Edilson. Abra uma porta de emprego, meu Pai. Faça o teu mover, o teu agir na vida do Edilson, meu Pai. Vai trabalhando na sua família. Toma toda a parentela, meu Pai, da Lucia. Opera o teu milagre, meu Senhor da glória. Toma o pequeno Benjamin, meu Pai amado, dá saúde a este bebê, meu Pai querido. Toma a sua mãe, meu Pai, cura. Toma o pai, meu Pai, toma também, Senhor, o Márcio. Repreenda aquele câncer, repreenda, meu Pai, toda a enfermidade. Toma em tuas mãos, meu Deus, eu te peço, meu Senhor, nesta noite de oração, a vida da Jussara, meu Pai, os filhos, as filhas, netos, meu Pai amado, a toda a parentela da tua serva eu coloco perante a ti. Vai trabalhando, toma em tuas mãos a Luciana, toma o Leandro, toma os filhos, essa família, visita, opera o teu grande milagre, meu Pai. Toma em tuas mãos a Liliane, abençoa a vida da Liliane, abençoa, meu Pai querido Raimundo, meu Pai, a parentela deles, liberta, salva. Toma o Gilson, toma em tuas mãos Maria José, meu Pai, toda a sua parentela. Visita também tua serva Lindinha, ali em Niterói, meu Pai, sustenta a tua filha de pé da Vitória. Toma o Derico, faça uma obra na vida do Derico. Toma o Vitor, toma a Paloma, toma a Laurinha, toma a Bia, toma a casa da tua serva, a Eledirce ali naquele lugar, o Baianinho, a dona Sônia, sua filha, o Pedrinho. Toma a Nilceia, meu Pai, restaura a saúde dela. Toma os jovens ali em Niterói, naquele lugar, meu Pai, liberta aqueles jovens. Visita, Pai, Cecília, ali em Cambuci. Pai, restaura a saúde a cada dia, multiplica os anos de vida com saúde, liberta o Zeca, seus filhos, toma a Lia, toma o Luiz,
toda a parentela de Cecília, a saúde da tua serva colocamos diante de ti. Toma Elaine, meu Pai, abençoa. Toma em tuas mãos o Heitor, toma em tuas mãos Nelza, Adalto, Aline, meu Pai querido, Senhor da glória, Luana, toda esta família, toma em tuas mãos, meu Pai, a tua serva Ruth, visita ela, Senhor da glória, toda a sua parentela, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a vida do Jonas, Pai, a sua família, visita, meu Pai, Ramone Kelly, Pedro Henrique, o Alexandre, toma, Pai querido, Cristiano, toma em tuas mãos o João, toma a caixa, o empacotador, meu Pai, vai fazendo o teu mover, o Eliésio, a sua família, visita, Pai, a Carminha, aquela cirurgia, meu Pai querido, ajuda, toma a equipe médica, vai abençoando, vai guardando, vai livrando de todo e qualquer mal. Senhor, visita Cambuci, meu Pai, visita cada um, meu Pai amado, dos meus irmãos, toma a tua serva Carla, meu Pai, abençoa a família da Carla, visita ela, sua parentela, meu Pai, vai trabalhando na vida da tua ungida, meu Pai querido, abençoa a Valéria, entregamos em tuas mãos, meu Pai, a cada irmão, cada irmã que tem nos pedido oração, meu Pai, nesta noite, abençoa, te peço, Pai Santo, Pai querido, a vida, meu Pai amado, Senhor, ó Deus, daqueles que estão no exterior, aqueles que estão no Brasil, repreenda a mortandade, a Covid-19, o câncer, repreenda, meu Pai, todo este mal que tem sobrevindo sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, visita os CTIs, os UTIs, as salas vermelhas, cura os enfermos, Pai, os idosos, os anciãos, meu Pai, toma as grávidas, fruto de cada ventre, toma Tamires Cristina, meu Pai, abençoa, toma o Lucas, Pai amado, são os seus pais, os seus avós, toma, Pai amado, Tânia Cristina, abençoa Tânia, o irmão Alberto, Pai, faça uma obra na vida do Alexander, na vida da sua companheira, toma Luiz Alberto e Débora, Pai, o pequeno Douglas, abençoa, ó Deus, opera nesta noite, Pai, no Ministério Árvore da Vida, a cada membro, a cada irmão, a cada irmã, nosso pastor Jorge, renova as suas forças, meu Pai, toma a diaconisa Edna, toma em tuas mãos a Cíntia, os filhos, toma o pastor Ângelo Barreto, Pai, ó Deus, a Alessandra, a filha dele, meu Pai, toda essa família, a Fábrica de Óculos Guadalupe, abençoa o nosso pastor Rosimar, meu Pai, lá em Guaçuí, abençoa a nossa pastora Ângela, ser com eles, levantando, abençoando, guardando, Pai, e livrando de todo e qualquer mal. Senhor, todos que estão conosco nessa noite, abençoa a Meriane, abençoa o Marcos, abençoa, meu Pai, a Rebequinha, abençoa, meu Pai, eu te peço, meu Pai amado, mais uma vez, a tua serva Carla Alessandra Cruz, meu Pai, aqueles que ela tem pedido oração, vai visitando, vai trabalhando, Pai amado, são nesta noite, nós entregamos a nossa nação, nosso povo, entregamos as famílias, livra, Pai, de todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de enfermidade, de todo ataque, meu Pai querido, opera o teu milagre, Pai Santo, amado e querido, esta é a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, ó Deus, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos então ainda no capítulo 8 do livro do Êxodo, versículo 16, que vai falar da praga dos piolhos. Então amanhã eu convido todos vocês a estarem conosco para estarmos aí lendo esta palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amanhã ainda não temos a consagração presencial na nossa igreja, mas você que precisa de um milagre de Deus, eu, a princesa Luciane Brasil, pastora Jaqueline, a nossa missionária também Genilda e mais alguns irmãos estaremos em jejum, orando por vocês. Se você quiser fazer parte desse jejum também de amanhã, nós vamos entregar a partir das 11h30 da manhã, nós vamos estar entregando esse jejum. Por qual motivo você quer que Deus opere na tua vida? Que você precisa de um milagre de Deus. Então amanhã, faça esse jejum conosco. Eu continuo pedindo oração pelo nosso tio Paulo, nosso pastor Paulo,
que estava aí para amputar as duas pernas, e Deus tem feito um movimento, não foi ontem, não foi hoje, e eu creio que não será, para a glória do nome do Senhor. Então coloquem o tio Paulo nas vossas orações e todos aqueles que estão precisando também. Então amanhã nós estaremos em propósito orando por vocês, para que Deus venha abençoar a sua casa, abençoar a nossa família, abençoar a igreja. Então recebam a bênção apostólica e amanhã, querendo Deus, estaremos de volta por aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometa uma coisa. Vamos prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.